Depois de muitos problemas, a delegação do Internacional enfim chegou a Porto Alegre e se reapresenta nesta terça-feira para iniciar a preparação visando o jogo do próximo fim de semana contra o Palmeiras pelo Campeonato Brasileiro. Para essa partida, Roger Machado terá pela primeira vez uma semana inteira de treinamentos à disposição, onde um dos focos está também em corrigir os problemas de finalização da equipe. A gente fala também a respeito do mercado de transferências, que se agita bastante ao longo deste final de semana. Nico Lopes pediu para voltar ao Internacional, em condições que chamam a atenção. Entretanto, a direção do Inter não deve avançar nesta negociação. Nesta semana, as saídas de Arangues e Matheus Dias devem avançar para um desfecho. E a Guarda Popular, principal torcida organizada do Internacional, se manifestou ao longo deste final de semana e promete fazer protestos no CT Colorado ao longo dos próximos dias. Esse é o Diário do Inter KTO deste domingo, 28 de julho de 2024. Tudo bem, gente? Obrigado pela participação aqui. Não esquece de deixar teu like, te inscrever, de ativar as notificações. Bora falar do Internacional aqui no A Dupla nesse vídeo. Um resumo do que de mais importante aconteceu no noticiário colorado ao longo deste domingo, tá? E a gente começa falando sobre o dia do Inter, que foi um dia absolutamente atípico, porque foi um domingo perdido para a logística. A delegação colorada chegou em Porto Alegre por volta das 5 horas da tarde. Foi quando os jogadores, a comissão técnica, eles chegaram de Salvador, onde o Inter jogou na noite de sábado pelo Campeonato Brasileiro. Por quê? O aeroporto de Canoas ele esteve fechado em função da neblina na manhã desta sexta-feira, na manhã deste domingo. Portanto, os jogadores não puderam sair de madrugada de Salvador como estava previsto inicialmente o plano. Eles dormiram em Salvador, acordaram cedinho, foram para o aeroporto e voltaram. A ideia era pousar em Jaguaruna, Santa Catarina, e de lá ir de carro até Porto Alegre, 5 horas de viagem. Entretanto, ao chegar em Jaguaruna, o aeroporto estava fechado em função da neblina. E eles tiveram que viajar e desviar a rota para Curitiba. Pousaram em Curitiba de avião. E aí, de Curitiba, pegaram o avião e foram até Caxias. E conseguiram pousar em Caxias. Pousando em Caxias, eles desceram de ônibus até Porto Alegre. Essa foi a logística colorada, absolutamente acidentada. Para voltar de Salvador, chegaram final da tarde, início da noite, em suas casas em Porto Alegre. Agora, eles folgam nesta segunda-feira. E a reapresentação acontece na terça. E aí o Inter vai ter terça, quarta, quinta, sexta, uma semana cheia para trabalhar, a primeira semana cheia do técnico Roger Machado no comando do Internacional, tá? Inclusive, a respeito disso, eu gravei na tarde deste domingo um vídeo aqui no canal falando sobre uma resposta que Roger deu na entrevista coletiva após o empate contra o Bahia, a respeito dos treinamentos de finalização, que é um dos principais focos do Roger nessa chegada ao Internacional, dar confiança para que os jogadores eles consigam voltar a marcar gols, voltar a se sentir à vontade em frente ao goleiro. Eu falo sobre isso nesse vídeo aqui, é só clicar para assistir, tá? Bom, avançando na pauta, eu quero falar de mercado de transferências, porque tem muitas informações importantes para a gente trazer aqui em relação ao mercado da bola do Inter. E o primeiro deles é uma informação do Lucas Colar, que trouxe neste domingo que o atacante Nico Lopes foi oferecido ao Internacional. O Nico Lopes, que passou pelo Inter da temporada de 2016 até 2019, foi a última temporada dele com a camisa do Internacional. O Nico Lopes, ele está atualmente no León, do México. Ele tem 30 anos de idade, tá? Vai fazer 31 agora no mês de outubro. E na última temporada dele pelo León, ele jogou 30 partidas e marcou 6 gols, tá? Mas ele não quer seguir no México. E ele pediu para voltar ao Internacional. E foi oferecido ao Internacional. A informação que o Lucas Colar traz, inclusive, ela é bem impactante do ponto de vista de números, de valores que custariam este jogador, tá? Ele viria por empréstimo ao Internacional no modelo de negócio que foi sugerido para a direção colorada, e o Inter precisaria pagar cerca de 30% do salário do jogador.
o que daria 145 mil reais por mês. Cara, é uma proposta que chama a atenção pelo baixo valor, né? Pô, 145 mil reais pelo Nico Lopes é um valor muito baixo. Mas a direção rechaçou este oferecimento e não conta, não quer a ideia de ter Nico Lopes no Beira-Rio. Ele vai buscar outras negociações, está inclusive acertando seu retorno para o Nacional do Uruguai, mas ele foi oferecido ao Inter porque ele queria voltar ao Internacional. Ele foi um cara que gosta de morar em Porto Alegre, enfim, e queria voltar para o Internacional, mas acabou sendo recusado, de certa forma, pela direção colorada, tá? Se o Nico Lopes não vem, existem jogadores que estão indo. E uma das negociações que está fechada é o empréstimo de Matheus Dias para o Nacional da Ilha da Madeira de Portugal. O Inter está emprestando o Matheus Dias até a metade do ano que vem para o Nacional da Ilha da Madeira. E dessa forma, o Nacional só paga o salário do jogador, não paga nada pelo empréstimo. Mas existe uma opção de compra ao final do vínculo, que pode fazer com que o Nacional compre o Matheus Dias do Internacional. Essa negociação está fechada, o Matheus Dias deve viajar nessa semana para Portugal para assinar o contrato com o Nacional da Ilha da Madeira, que deverá ser o seu novo clube. O Matheus Dias, inclusive, entrou em campo no empate colorado contra a equipe do Bahia. Sua última partida com a camisa do Internacional foi este empate contra o Bahia. Já Arangues deve ser oficializado nesta semana como um jogador que rescinde o seu contrato com o Internacional. Estão bem avançadas, tá? As tratativas para a rescisão contratual entre Inter e Charles Arangues. Ele não quer mais ficar no Inter, ele tem um salário alto, a direção aceitou essa ideia e ele deve se transferir para a Universidade do Chile. Essa é a ideia do jogador. Para isso ele precisa rescindir com o Inter e está tudo muito bem encaminhado para que nessa semana se avance e aí Arangues não seja mais jogador do Internacional, algo que deve até o fim da próxima semana ser de fato oficial. Tivemos neste final de semana também algumas manifestações a respeito da Guarda Popular, que inclusive emitiu uma nota falando sobre o momento do Internacional, sobre as cobranças, sobre o apoio feito ao presidente Alessandro Barcelos nas eleições, que foi a primeira vez que a torcida organizada se posicionou a favor de um candidato à presidência, mas a torcida organizada garantiu que vai seguir cobrando e que o que foi prometido não foi cumprido do ponto de vista de resultados. E protestos devem acontecer nesta semana, no CT da Morada dos Quero-Queros, tá? O Inter se reapresenta na terça-feira e a partir daí pode haver um movimento de protestos da principal torcida organizada do clube, junto ao grupo de jogadores, junto à direção. A comissão técnica eu acho que fica um pouco de lado nessa, mas vai ser uma semana um pouco tensa, também de trabalho, primeira semana cheia de trabalho no CT da Morada dos Quero-Queros, mas vai ser uma semana também tensa nesse sentido, de pressão, porque o Inter precisa dar uma resposta e o próximo jogo é contra o Palmeiras no domingo às 5 horas da tarde, tá? Pra fechar, gente, vamos falar aqui de KTO. Tem muita coisa pra você apostar na KTO relacionada a Olimpíadas, tá? Por exemplo, surf feminino. Você pode apostar quem vai ser a vencedora de determinada bateria. Você pode apostar, por exemplo, no judô masculino, nas determinadas categorias, quem vence o ouro, tem brasileiro por ali, dá para apostar na esgrima, dá para apostar no vôlei, dá para apostar em todos os esportes das Olimpíadas, tá? Joga lá na KTO, te registra, coloca o cupom ADUPLA que tu ganha 20% de bônus em cima do teu primeiro depósito, fechado? Deixa teu like, te inscreve, ativa as notificações que vai ter mais conteúdo aqui no canal. Beijo!